Sejam muito bem-vindos ao MT Business. Silvestre, você esteve aqui no canal um tempo atrás, contou um pouco da sua trajetória, da Wiki, e agora a gente vê a Wiki dando um passo a mais, que é a decisão de crescer através do modelo de franquias. Conta pra gente um pouco, vamos relembrar um pouco da história da Wiki, um pouco da sua história, e como veio essa decisão de tornar a Wiki uma franqueadora? Ô, Léo, grato aí pela oportunidade. Fico bem feliz, tá? De estar reunido nesse momento sublime, né? No momento que a gente dá um passo a mais na Wiki. Então, para quem não conhece um pouco a história da Wiki, ela é um empreendimento, né? Nós desenvolvemos software, mas ela iniciou com um sonho de criança, através da referência que eu tenho do meu avô, Silvestre Carvalho original, eu sou o neto, Aham, o paralelo, né? Então, a como meu cópia. avô é a cópia, né? E o meu pai também, como autônomo, eu tinha esse sonho de ser empreendedor e viver de alguma forma do meu empreendimento e poder ter ali a famosa possibilidade de viver daquilo que você faz, né? É poder ser independente financeiro. Esse era um sonho que eu tenho sempre. Imagino. Então aí veio, depois de muito tempo, aí 8 anos trabalhando forte, desenvolvendo sistemas para empresas, se adaptando às mudanças, desde muito tempo a gente almeja poder escalar isso de várias formas. Então o modelo de franquias coube muito bem, a gente estudou, se posicionou no mercado e agora estamos aqui para falar sobre esse modelo. Muito bem, Silvestre, assim, eu acompanho, a gente se conhece já há bastante tempo, e assim, conta pra gente um pouco da Wiki, como você acha que foi o maior desafio que vocês passaram na Wiki e o maior trunfo que vocês já tiveram, assim, bom, conseguimos ultrapassar essa barreira e hoje estamos numa condição, assim, de crescimento. Como é que foi? Começa contando a parte do desafio pra gente. O desafio foi sair do amadorismo, né? Porque quando a gente começa, a gente não tem técnica, não tem métodos nenhum. E quando a gente começou a estudar, a pegar boas práticas e colocar em andamento, a sistematizar, automatizar e trabalhar processos dentro do nosso negócio, isso foi um desafio para nós. E aí, quando a gente começou a ter resultados desse trabalho, aí a gente viu que, poxa, não dá para trabalhar de forma amadora, mas hoje o negócio ele reflete na vida das pessoas, na parte financeira, com quebra de expectativa, na tua família. Então, quando você se propõe a fazer um negócio, você tem que fazer da melhor maneira possível para errar o quanto menos. Então, eu errei muito, né? E não tenho vergonha de dizer, mas eu não pretendo errar naquilo que eu já errei outras vezes, né? Então foi só paulada nesse início até a gente conseguir transformar, sair um pouco do amadorismo, profissionalizar. Então isso foi um desafio, esse modelo de trabalhar como empresa. Mas fala um pouco dessas pauladas que você comentou comigo, assim. O que mais te marcou nessa trajetória? Você fala assim, isso foi difícil, eu superei e tô aqui. Conta É, pra gente um pouco eu disso. lembro assim, Léo, que eu achava que eu era o Superman, dava conta de tudo, né? Isso é um erro, a gente achar que dá conta de tudo. Então eu comecei a partir para empréstimo de banco, né? Comecei a partir para acreditar, não, isso aqui eu dou conta. E aí você entra no juro composto e aquilo fica impagável. Então eu lembro agora, nessa primeira, a principal paulada foi dever para o banco A e B e ser impagável. Isso aí foi bem chato, né? Ainda mais para mim que veio de uma família que tem que ter um nome certinho, correto, né? Que você não pode sujar o nome de jeito nenhum, isso é cultural. E eu passei por isso, por esse processo, e não foi legal, não. Eu lembro que eu fui assistir uma palestra sua lá no Sebrae, e você contando um pouco disso, que tinha um banco até que tinha um sinal, aí você assistia a propaganda e falou assim, esse sinal é pra mim, né? Eu que tô com Exatamente. essa dificuldade com o Ele banco. mirava em mim. Toda vez que eu Mirava via assim, propaganda, ele apontava para mim e isso é eu. pra mim essa propaganda, né? Enfim, e isso é muito chato, né? Mas faz parte. E Uhum, depois eu descobri também que os erros, né? Você não é feio. Você pode compartilhar. Outras pessoas também passou por isso. aham. E hoje eu tento me preparar, né? E fiquei com as costas largas já, no sentido, nessa questão de banco, assim, a gente já consegue já a ver as coisas de uma forma melhor, não como eu via de outra forma. Então, para quem está ouvindo aí e está passando por uma dificuldade, né?
com algum banco, calma, fique tranquilo, procure aí um profissional, um advogado, que ele vai te orientar. Não atropele as coisas, não vende tudo, não fica apavorado, não pense em bobagem, porque tem a saída e eu sou a prova disso. Em 2016, eu consegui pagar todas as minhas contas, pode puxar minha capivara ali que eu tô, pelo menos com relação aos bancos, tô zero, tô 100%. Muito bem, e que bom que você passou por isso e hoje pode compartilhar a tua experiência e agregar outras pessoas no teu projeto. Então, parabéns por isso tudo e que Grato. bom que você está aqui, Silvestre, com a gente. Ô, Léo, eu que agradeço. Bom mesmo. Bom, e você, Leonardo, conta um pouco da tua trajetória, um pouco do que você já trabalhou, da tua experiência, como você conheceu o Silvestre e percebeu ali que seria um bom parceiro para você de trabalho. Oi, Léo. Então, eu Meu xará. comecei... Xará. Eu comecei na área de tecnologia, Uhum, fiz faculdade de engenharia, fiz faculdade de análise de sistemas, aham, trabalhei muitos anos como técnico e em algum momento dessa trajetória eu fui para a área comercial. uhum. E aí eu já estou falando de quase 20 anos atrás. E sabe assim, desculpa te interromper, mas é só uma coisa que me veio à cabeça agora aqui, que eu tenho observado, e já passei por isso, a dificuldade que é você preencher uma vaga para o setor comercial das empresas. Como é difícil o perfil, porque tem que ter o conhecimento técnico para você vender e as habilidades de relacionamento, lidar com os clientes. Como é difícil esse perfil. A minha transição foi bem assim. Eu saí da área de desenvolvimento e suporte de sistemas Uhum, porque uma pessoa de uma área comercial, de uma empresa, viu potencial nisso, em mim, para vender. E aí, eu disse, bom, agora é uma hora de desafio, aquele momento da decisão, da mudança, né? uhum. Então, fui para a área comercial, comecei a estudar praticamente tudo de novo e fiquei 15 anos na área de telecom, vendendo telecomunicações. Certo. E nesse processo de venda de telecomunicações, a WIC apareceu como cliente. Uhum, Então, eu fui visitar o Silvestre 1, 2, 3 vezes para mostrar os produtos de telecomunicações. E nesse processo, nessa troca de informações, começou a surgir um bom relacionamento. Em algum momento ele disse, Léo, você não quer vir trabalhar com a gente aqui? Eu tenho esse projeto. Aí foi a vez dele falar, né? Me uhum. mostrar o projeto, Ele vendeu o produto para me você. Você vendeu, foi né, a vender e Wiki, acabou a comprando. ideia. E foi, assim, foi muito tranquilo. Fomos mais alguns meses, não foi da noite para o dia. Uhum. E eu gostei muito do projeto e hoje estou aí. Né? Resolvi encarar para me tornar exatamente o setor comercial e a ponte para a venda de franquias da Wiki. E por que a Wiki? Por que o Silvestre? Por que essa escolha? O que te cativou? Tudo um pouco. Foi um momento, foi o projeto e foi a paixão. Tá? Porque a gente hoje não faz nada bem feito sem paixão. E esses elementos estavam presentes nas nossas conversas. Muito Então, bem. isso aí foi muito bacana, motivou. Lógico, tem que ter um processo que a gente enxerga um crescimento, que a gente enxerga que vale a pena, e aí a gente abraça a causa, né? Se torna algo nosso também, não só dele. Muito bem. Legal o Léo falar sobre isso, viu? É que sempre que eu tive minha equipe, eu sempre busquei perceber, tentar perceber qual é a missão daquela pessoa. Como que ela se vê daqui 5, 10 anos? Aí eu tento visualizar se a Wiki se encaixa na missão dela de vida. E aí fica muito mais simples você, olha, tem esse projeto que vai acrescentar na sua missão de vida. Vamos. É aí que é o perfil que a gente encontra. É quando você encontra alguém que tem uma missão parecida com a tua, e é dessa forma que a gente consegue trazer para o time. Perfeito. Agora, sim, Leonardo, você concorda com uma frase que eu vou dizer para você aqui, que eu ouvi numa outra entrevista que eu fiz aqui no canal, que vender é se relacionar com o cliente. Você concorda com esse aspecto? Perfeitamente, 100%. E aí, em todas as etapas. Primeira coisa é você entender o problema e a dor do cliente. A gente aprende que venda não é algo empírico, algo, eu sei vender. Não.
tem técnica, tem formas, a gente precisa ouvir muito para que a gente possa ajudar. Um vendedor, ele tem que ser sempre alguém que ajuda a resolver alguma coisa. É mesmo que seja o caso de você dizer para o seu cliente que aquele produto não é adequado para ele, correto? Sim, Ele tem que confiar em você até para dizer assim, olha, eu acho que isso não se enquadra ao que você precisa. e você tem que ter uma hombridade para ver se você não está vendendo algo errado para o cliente. Isso aí tem que ser. Perfeito. Bom, agora eu queria falar um pouco com o Roland, Boa que noite, é o... Newton. Boa noite, que é o primeiro franqueado da Wiki. E você que veio da Áustria, Isso, eu sou então, importado mesmo. Assim. importado. Então, conta um pouco pra gente, Roland, como foi a escolha de deixar a Áustria, de vir para o Brasil, até você escolher a Wiki, escolher esse projeto para você se engajar? Conta um pouco pra gente da sua trajetória, que eu estou bem curioso. Onde começar, não? Então, desde cedo eu já não quis morar onde eu nasci. Eu sabia isso já com 14 anos. Mas onde começou toda essa trajetória foi quando eu trabalhei num navio, no cruzeiro. Fui gerente lá há muitos anos. Conheci uma brasileira, não, que é a minha esposa agora. Trabalhamos um ano junto e depois decidimos, vamos ficar na terra. Vamos para Cuiabá. Não, nem sabia onde é, nunca ouvi falar, mas fui. Não, minha família falou, vai mesmo. Desembarcou em Cuiabá. Desembarquei aqui, cheguei com 2 malas, vai dar tudo certo. Até mandei dinheiro para comprar carro, ajudar aqui. Minha família falou, você tá louco. Mas vai dar certo. Então, agora tem 7 anos e ainda estou aqui. Então, tem prova que funcionou mesmo. Mas chegamos aqui, abrimos a agente de intercâmbio, não, porque temos muita experiência do exterior, vivência no mundo. Certo. Ano passado, abrimos a agência de turismo para complementar nosso portfólio. E lá entrou o Wiki, não usamos lá para controlar nossos embarques. Então, eu conheço o produto, acredito no Você produto. começou como cliente da Wiki? Sim, isso usamos lá na agência, para Aham. controlar os fluxos dos embarques, documentos, para não esquecer nada. Especialmente hoje, muda toda hora. Com a pandemia mudou bastante coisa. Então, o Wiki ajuda nesse processo para manter um padrão. E agora, vê essa oportunidade do Silvestre para revender. Então, nem pensei muito, abracei essa ideia, já fechamos contrato e agora vamos vender. Vamos trabalhar junto mais. Corajoso. Mas, também, primeiro franqueado, né? Mas é uma oportunidade para contribuir no projeto como um total. E o que mais te cativou na escolha da Wiki para você ser um parceiro comercial? Então, eu sou uma pessoa mais técnica, não? Especialmente falando sobre o navio, de novo, lá é tudo organizado, senão afunda. Não? Sim. Tem muitos Literalmente padrões, afunda, se não quiser. Tem poppers, tudo é padrão, tudo padrão. Tudo é pop. É tudo organizado, você sabe exatamente quem faz o quê, como faz isso, com quem falar, tudo organizado lá. Então, o Wiki consegue trazer isso dentro das empresas aqui no Brasil também. Porque as pessoas conseguem fazer. Talvez o Wiki vai ajudar nisso. Então, eu acredito que esse padrão, essa padronização das empresas com o Wiki ajuda na performance depois. Então, vai gerar mais lucro, vai gerar mais organização. Os funcionários também ficam um pouco mais felizes porque eles sabem como é o desempenho deles. Então, ajuda em um total. Então, eu acredito no produto por causa da minha própria experiência antes. Certo. Agora, Silvestre, conta um pouco pra gente sobre o produto, o Wiki, já que o Roland falou que ele começou como cliente para depois se tornar um franqueado, o primeiro franqueado. Conta pra gente um pouco de como é o sistema da Wiki. Sim, hoje nós temos aí 3 frentes, os softwares próprios, que basicamente é um modelo Kanban, para quem nunca ouviu falar nesse nome, Kanban é cartão alerta em japonês, que trabalha dentro de um quadro onde você organiza um fluxo de trabalho, e esse fluxo de trabalho você tem várias vantagens, uma delas é visualizar o que está sendo feito, quem está fazendo, qual é o prazo de cada atividade, os projetos, agrupar os projetos, tirar relatório, medir performance, engajar o time, aplicar a famosa gestão à vista. Então, esse Kanban, esse método japonês, nós fomos a fundo, né? Inclusive, eu citei no outro podcast, foi a minha desculpa para ir para o Japão. Sim, eu lembro, você esteve lá, né? Eu estive lá e vi funcionar, e lá os japoneses têm algo que é o diferencial, que é a disciplina. Então, quando nós, latinos,
conseguimos aplicar um pouco dessa disciplina com o método, no caso o Kanban, o Wiki Kanban, você consegue ter o controle da empresa, você consegue delegar uma atividade e monitorar ela até o fim, que é um sonho para qualquer empreendedor, para qualquer gestor e para qualquer colaborador. E é Com também, toda certeza. assim, para quem trabalha bem, é um local que você vai poder mensurar a sua performance e é um guardião quando você tem um método. Então, o nosso produto principal é parecido com o Trello, para quem já ouviu falar, porém com mais atributos para times, para equipes e multissetores. Mais uma vez, Silvestre, assim, conta pra gente um pouco sobre como você vê a responsabilidade que você, que a Wiki, como franqueadora, tem em relação aos franqueados, ao projeto dos franqueados, se engajando ao projeto da Wiki. Como é que você sente, como é que você vê essa responsabilidade? É uma responsabilidade, assim, boa, né? Porque, primeiro, a gente precisa fazer com que o Roland e os demais tenham sucesso, que o nosso produto tenha aderência, né? E que faça diferença nas empresas. Então, nesse momento agora, nós estamos fazendo muitos ajustes, cuidando com muita atenção para que o nosso produto possa chegar na empresa com um valor justo, que possa ser implantado a cultura de trabalho e principalmente que os nossos franqueados tenham resultados, né? Que eles possam vender. Eu fui consultor do Sistema S por um período e eu sentia assim, eu levava uma solução para as empresas e ia embora. E não deixava nada ali, não deixava um legado. Hoje, quando você leva um produto como o do Wiki, você sai da empresa e fica aquilo, poxa, o Silvestre trouxe essa metodologia para nós, foi tão legal, funcionou, eu consigo controlar minha equipe de vendas, minha produção, consigo delegar. Então, o que a gente quer é que o franqueado possa ter esse gosto, né? Isso tem que ser dele, né? Esse perfil de ter essa paixão e gostar de ajudar as empresas. Então, essa responsabilidade está muito, muito forte para nós, garantir isso e de forma profissional. Então, hoje o nosso produto você contrata de forma online, ele é totalmente integrado com o nosso financeiro, a questão de adesão, a questão de cobrança. Então, isso tudo hoje, a automação do serviço possibilita a gente escalar. Quando eu falo assim da responsabilidade, porque é uma pessoa que passa a fazer um investimento, passa a analisar aquilo que é derivado da sua ideia inicial, como um projeto de vida, um projeto profissional, né? Então, assim, eu imagino, na verdade, como você deve lidar, né, como a Wiki como uma empresa muito bem postada, muito bem, né, colocada no mercado, como você sente as pessoas fazendo uma movimentação em função da sua ideia original, como você tem que ter cuidado com isso, como qualquer franqueador, de que as pessoas assim não se frustrem, e que adquiram a experiência a partir da sua própria experiência, né? Como você disse, o legado, como transferir esse legado aos franqueados. Exatamente. E assim, eu aprendi muito com a Isa, que nos ajudou a montar o processo, né? Todo, agradeço a Isa, que fica na Bahia, né? E também o Fernando em São Paulo. Ele ajudou a gente a montar o modelo, mas ela fala assim, franqueador é cultura. Então, a cultura da Wiki é justamente você ter uma vida equilibrada, né? Hoje, por exemplo, a gente tem um simples hábito que é trabalhar descalço, tá? Isso não que... Mas ajuda muito, você sente em casa, aquela coisa de startup, né? Então, isso eu trouxe para mim, porque eu já tive empregos no passado que eu não tinha um bebedouro próximo, que eu não tinha uma banana, uma maçã. Então, isso tudo é uma cultura. Você trabalhar com equilíbrio, poder se alimentar bem, você poder morar perto da sua casa, trabalhar remoto, não precisar todo dia ir para o serviço e ter essa mobilidade e ainda receber um valor justo todo mês, de forma recorrente. Então, o modelo nosso, essa cultura, o equilíbrio entre a família, entre a parte pessoal, e ainda poder trabalhar naquilo que você gosta, ainda poder receber isso todo mês. É isso que a gente vem trabalhando, deu certo para mim, vem dar certo para o Roland, né, Roland? E espero que dê certo para os demais que tenham esse perfil e esse objetivo de vida. Perfeito. Leonardo, agora assim, fala um pouco da tua atuação no processo dentro da Wiki e insistindo na questão da venda, né? Como a gente já está aqui em sintonia, que vender é se relacionar. Então, você vender uma franquia é você vender todo dia o produto para o franqueado.
é você se Sem relacionar dúvida. com ele e manter isso muito vivo. Então, fala um pouco da tua atuação dentro da Wiki, nesse papel que você tem de gerenciar os franqueados. Lembra que o Silvestre comentou sobre a questão do perfil? Uma das primeiras coisas que ele falou é: eu não sou vendedor. Só que a Wiki passou 9 anos vendendo unicamente pelas falas dele. Então, quando eu cheguei, ele disse assim: agora eu tenho um setor de vendas. Foi uma responsabilidade que eu assumi, muito clara, muito transparente. E Vendas aqui, agora é contigo. exatamente, Aham. a venda, detalhe, a venda da franquia. Tem um fato muito importante aí, que a Wiki está saindo do mercado de venda direta e agora o nosso franqueado é a estrela da venda. Tá certo? Então, eu vou ser a estrela da venda de franquias. Eu preciso convencer pessoas de que o projeto é bom, de que vale a pena e que o investimento é bacana. E essas pessoas precisam abraçar, como o Silvestre já bem falou aí, a venda A dos cultura. produtos. Aham. Culturalmente, emocionalmente, enfim, todo o processo ele tem que estar bem calçado. Onde que eu entro? Na expansão. Porque uma coisa é a empresa vir crescendo, né, regularmente, com o que dá, com indicação de outras pessoas. A venda foi muito empírica, né, muito indicativa. E agora nós temos um plano desafiador de crescimento real, com um volume de vendas real que precisa ser expandido. Então, foi um desafio muito grande. Foi um dos motivadores para eu deixar a Telecom ser um projeto novo. É uma coisa que eu vou começar junto com o Silvestre. Vamos dizer, já teve um planejamento, mas agora é a hora da prática, da ação. Então, vamos trabalhar, A vamos ferramenta você já tem para finalizar. planejar. A Exato. ferramenta você já tem, né? A ferramenta a gente já tem e está usando, né? Foi a primeira coisa que a gente fez, Claro. né? Foi colocar tudo dentro do Wiki Manager, né? Como ferramenta de gestão e acompanhamento, inclusive o nosso funil de vendas e o funil de vendas que a gente indica para o franqueado, está tudo lá dentro, tá tudo assim bem organizado, Uhum. tá? E quais são os principais argumentos que as pessoas escutam do setor comercial de expansão das franquias de que é interessante ser um franqueado da Wiki? Para você ser um franqueado, você precisa de baixo investimento. É uma inovação. Não existem hoje, até onde a gente sabe, outras empresas com esse perfil de produto e serviço atuando no modelo de franquias. Então, é um negócio também com um perfil novo. E já temos aí 9 anos de experiência, ou seja, apesar de não ter a experiência em franquia, já temos a experiência em vendas. E já temos consolidados mais de 1.400 clientes em uso, usando a ferramenta atualmente, não é? E alguns clientes pequenininhos, desde 3, 5 usuários, até clientes grandes, né, com mais de 100 usuários. Olhando isso, convencendo o meu novo franqueado de que ele pode vender, ou seja, ele vai ter um leque enorme de atuação aí. E mostrando também a relação de investimento, retorno de investimento. Ela é muito boa. A gente hoje tem uma expectativa que em menos de um ano o franqueado já tenha o seu retorno, né, de investimento total. O que para o negócio é muito interessante. Exatamente, mas tudo isso pautado nas tabelas, na consultoria, né, especializada que foi feita ao longo de quase 2 anos, e não uma coisa que a gente simplesmente achou e botou um número ali. Perfeito. Então, esse registro é importante. Agora, Silvestre, assim, vocês têm uma ideia geográfica da expansão que vocês pretendem crescer? Se vocês miram inicialmente o Mato Grosso, ou se vocês miram outros estados, alguma ideia de fora do Brasil? Conta pra gente um pouco dessa expectativa geográfica da expansão. Nossa missão agora é conquistar 70 franquias até 2026 no Brasil. E é legal que seja um pouco distante, né? Até para dar uma liberdade para o franqueado da região. Apesar do nosso modelo não estar somente pautado na região, né? Por ser software, a gente tem um mercado em todo para trabalhar. Temos hoje clientes fora do Brasil, mas o foco é Brasil. Depois, aí a gente pensa mais para frente. Mas a ideia é ter aí 70 franqueados até 2026
e esses franqueados tendo sucesso. Esse aí que é o principal missão. Tá certo. Agora, Roland, conta um pouco para a gente da sua visão sobre o ambiente de negócio no Brasil. O que você acha que o nosso país ele tem de benefícios e desafios para se empreender? Isso é uma pergunta difícil, não? O que é bom para ser empresário em Brasil? Eu acho que, então, antes que eu cheguei, a minha esposa pintou bem preto. Tipo, é ruim mesmo. Quando eu cheguei, tá tudo bem. Mas aqui tem muita oportunidade. Em todo lugar, aqui tem alguma coisa você consegue melhorar, você consegue ajudar. Então, só tem que ver. Também é mais fácil, se você tem uma vontade de fazer alguma coisa, tem uma visão, uma ideia, pode fazer aqui mais fácil do que, por exemplo, na Áustria. É muito mais burocrático lá. Então, aqui precisa ter vontade, esforço, é uma ideia, e você pode criar uma coisa boa para você. Não, como eu falei, eu cheguei com 4 malas. Agora eu aprendo a terceira empresa. Mesmo que seja 3 empresas pequenas, mas já é a terceira empresa. Então, tem que trabalhar. Estamos trabalhando muito, não? Às vezes, até meia-noite. Não tem que aceitar esse aspecto desse empresário. Não é essa vida regular cada dia. Mas a oportunidade aqui tem muito. Cuiabá, especialmente. Falamos hoje no caminho chegando aqui. Cuiabá tem bastante, está crescendo, tá? Dá para sentir. Em cada empresa que você visita, você sente o empresário querendo melhorar. Ele quer uma ajuda, ele está abrindo o coração para ajudar nos processos. Dá para sentir isso. Então, só tem que pegar a oportunidade. Porque nós pensamos, assim, de modo geral, que o Brasil ele é muito burocrático, que ele é muito travado, mas muitas vezes falta um referencial de comparar com o cenário de outros países. Eu sei de uma... Tudo depende da pessoa. Querer, você tem que querer e fazer. Porque ter um sonho, uma ideia é uma coisa. Tem que realizar essa ideia. Não, isso eu vejo na agência de intercâmbio, nossa primeira. Temos alguns clientes que aqui tem um emprego bom, trabalha horário bem controlado, mas acha ruim. Vai para o intercâmbio, mora meio ano fora, faz qualquer coisa. 12 horas por dia, acha top demais. Sabe, só a cabeça tem que mudar. Se você aplica isso, você aprendeu fora aqui, você cresce. Então, tudo começa com si mesmo. Eu tenho um case de um amigo meu, que ele empreendeu nos Estados Unidos, que ele acabou vendendo a operação dele, e um dos motivos porque ele não aguentava a quantidade de fiscalização que ele recebia. Que numa obra, ele foi fiscalizado mais de 40 vezes num período de 1 ano. Tudo é... Não que não haja um lado positivo nisso, de um controle maior, mas a gente acha que o nosso país é burocrático. Falta uma referência, muitas vezes, para olhar outros locais que também existem processos difíceis, barreiras. A gente só olha para dentro e acha que aqui tudo é complicado. Nenhum lugar é fácil. Não existe fácil. Cada um tem os seus desafios. Não tem que trabalhar com isso. Se você vai para a Áustria, para a Europa, você tem os seus desafios lá. Aqui tem outros. Não, que é um pouco menos organizado tudo ainda, mas vai chegar lá. Nessa falta de organização é que estamos as oportunidades para você poder realmente fazer um trabalho diferencial. Isso mesmo. Então, é todo ponto de vista. Sim, depende da pessoa. As pessoas me perguntam por que você está aqui e não na Áustria. Eu sempre falo, eu faço o meu lá onde eu faço o meu lá. Eu decidi, eu vou fazer aqui. Eu trabalho nisso. Eu tenho vida bom, eu não posso reclamar. Mas foi uma decisão feita e seguimos essa ideia, essa decisão. E a coragem, né, Roland? É a coragem. Tem que ter isso, não? Sem isso não dá. Muito bem, agora eu queria perguntar o seguinte, agora sobre o modelo de se empreender através de franquias. O que vocês acham que alguém que decide empreender por esse formato tem de vantagens e de desafios pela frente? Essa pergunta é para todo mundo aqui. Tá. Lembra que eu falei das pauladas, né? Você reduz muito, né? Você já tem um produto validado. Então, você ganhou aí nada 10 anos. Você já tem um apoio de uma equipe que faz isso há muitos anos, né? E você tem um modelo a seguir, um norte. E junto com os demais franqueados, com esse time todo que está no mesmo barco,
você tem uma força, né? Uma força de cases novos, de melhorias de processo. Então, para quem hoje, às vezes, é um pouco mais resistente, opõe muito a questão da conta, de fazer conta e tal, ser um franqueado hoje é muito interessante, porque você já pega um navio no porto ali já pronto para seguir viagem. Então, é bem legal. Muitas etapas acabam já sendo entregues para você, Com correto? certeza. Se fosse para começar de novo, eu começaria, sim, diferente, né? Mas, com certeza, a oportunidade que nós temos hoje, talvez outros modelos de franquias também, que já está um pouco mais maduro, já foi validado, já passou por várias mudanças, isso é muito interessante. Aí você vai melhorar, como diz o goiano, toda a vida, vai ter espaço para melhorar, mas já tem um caminho, já tem muita coisa que foi feita no caso do nosso projeto. Alguém que já navegou e te entrega soluções já mais prontas. Com certeza. A vantagem da franquia, por exemplo, eu não tenho conhecimento de desenvolver um produto assim, Do zero, né? mas eu consigo revender. E consegue Então, melhorar, né, Roger? Consegue, ajudando nesse Melhor. processo, com ideias. Mas, o franqueado, você leva um produto, você não tem essa dor de cabeça de pensar em o que você vai fazer, como você vai fazer isso, você vai receber, e você só foca no cliente. É o principal papel, é especialmente no Wiki, porque o produto é com ele. Eu vou só pensar em captar esse cliente. Especialmente no Wiki, eu acho que o franqueado tem que entender os dores dos empresários. Porque você não vai lá, tem um Wiki aqui, é um produto ótimo, é para você. Você tem que explicar por que isso é uma solução para uma dificuldade que ele tem. Então, tem que ter esse pensamento de empresário, sim. Mas quem quer ser franqueado, já quer ser empresário. Então, isso e já tem se a encaixa. parte do treinamento também, de vendas, Uhum. que é um caminho mais direcionado para o novo empreendedor, né? Então, a gente também tem essa parte já estudada, planejada, e a gente mostra os formatos e opções que ele vai ter para fazer o processo de venda, como planejar, conversado, tem que estar aderente ao que ele tem como plano de vida e aderente ao que a gente tem como meta de venda. Uhum. Então, se ele é o dono da empresa dele, ele vai dizer assim, vou trabalhar muito, nesse formato você vai atingir um patamar X de receita, se você fizer de outra forma Y. Então, tudo isso torna mais fácil e mais acessível ao empreendedor o início do processo. E você acha que é mais fácil vender para clientes, para o cliente final, ou para candidatos a franqueado? Olha, essa pergunta aí me parece, né, que as duas formas são fáceis. Você precisa ter método. Por exemplo, o Wiki Manager. Uhum. Ele vai ajudar muito. E como que é o método para vender para um cliente? Conta um pouco para a gente. Sabendo primeiro a dor do cliente, ou seja, saber ouvir, tá certo? É o ponto de partida. E aí sim, identificar as etapas em que você pode ajudar. Esse é um método para o cliente. Para você vender para vários clientes, você tem que prospectar. Então, entra etapas de prospecção, de análise, né? Você não pode pegar um cliente e ficar vendendo só para ele. Não vai conseguir. Então, todo esse processo de venda do cliente passa por essas etapas aí. Já para você vender uma franquia, não muda nada, só muda a quantidade. Tá certo? Mas da mesma forma, você tem que sensibilizar a pessoa, você tem que ver se a pessoa tem um bom perfil para ser um franqueado também. É uma via de mão dupla. Eu imagino quem está escutando, né? Mas como, né? O nosso produto, ele se adequa a qualquer segmento. Então, quando a gente conversa com alguém da área de saúde, nós temos uma ficha de produto que a gente segue quais são os fluxos que a gente pode auxiliar na área de saúde. Se a pessoa é um advogado, nós já trabalhamos o nosso software de forma personalizada para cuidar do processo de peticionamento. Se ele tem um pet shop, então veja, eu estou pulando de segmentos diferentes, mas todos estão na base da organização, na base de controle de atividades, que é onde a gente erra muito, Léo. Muitas vezes a gente tem boas ideias, mas a gente erra na hora de colocá-la ela em prática, né? E de seguir aquilo até o fim. Porque quando a gente deixa isso de forma empírica, como você comentou, só na mente,
é muito fácil a gente se boicotar. A gente sai fora. Começou a ter uma dificuldade, mas quando você tem aquilo ali com prazo, organizado, compartilhado com o seu time, você tem que, no mínimo, seguir aquele fluxo para que ele percorra o caminho feliz, que ele chegue e finalize, ou que você concretize uma venda, ou que você faça um atendimento. Então, o nosso software ele está em vários departamentos, na manutenção, na consultoria, no atendimento, nos pedidos. Então, ele se adapta. Então, quando o Léo fala que é fácil vender, por isso, quando a gente percebe o que é preciso naquele segmento, nós já temos ali pelo menos algum case para sugerir. E essa é mais uma vantagem dos franqueados. Ele já vai ter esse modelo e esse norte para atender centenas de segmentos que a gente atende hoje e que a gente pode atender. O mercado é imenso. E Silvestre, e quem são as pessoas que você se inspira no dia a dia para você gerenciar o teu negócio, para você ter novas ideias? Quem são as suas referências de leitura, de rede social? Conta pra gente. Eu gosto do Flávio Augusto. Para quem não conhece, digita aí Flávio Augusto. Ele é sensacional, a forma dele, a paixão que ele tem de montar novos negócios. Ele hoje é um bom empreendedor, mas desde sempre eu já achei ele muito interessante. É claro que a gente gosta dos principais aí de software, mas eu também gosto de alguns clientes meus. Tem alguns clientes meus que eu falo, nossa, que legal, do jeito que ele trabalha, como que ele recebe uma dificuldade, como que ele ressignifica uma dificuldade que para muitos seriam, essa não dá mais, e ele consegue achar uma forma de transformar aquilo em algo bom. Então, alguns clientes meus, como o Dagoberto, que vale a pena, do Grupo Arlindo, alguns clientes meus que eu tenho em mente, eu vou toda vez mudando a referência para poder encontrar o meu objetivo. Então, e é uma coisa que eu aprendi. Para poder me dar bem com as pessoas, eu sempre busco encontrar rapidinho aquilo que eu gosto nela. Então, é fácil a gente mirar e ver, não gostei de fulano naquilo. Isso é uma dica que eu dou. Eu já procuro algo que eu gosto e aí eu passo a ter um bom relacionamento e fica bem legal. Sempre tem uma coisa legal de uma pessoa. E os empreendedores daqui e de outros que eu conheço de fora sempre tem algo para nos ensinar. E às vezes você não percebe agora, mas lá na frente você, poxa, olha só essa sacada. Nós temos empreendedores criativos aqui no Brasil, aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, e eu me inspiro neles. E você, Roland? Quem são as suas inspirações? As minhas inspirações, acho a maioria veio dos diretores das empresas que eu trabalhei. Não todos, alguns, eu achei, mas só alguns na minha trajetória, especialmente no navio, conheci algumas pessoas com conhecimento, com uma força que me empurrou para frente. Porque no navio é pesado o trabalho, você não tem folga 5 meses, você trabalha cada dia, acorda 6 horas, dorme meia-noite. Então você tem que ter alguma coisa de ajuda. Algumas pessoas lá, com o jeito de ver o trabalho deles, me inspirou sim. Não? Por exemplo, um diretor que ele parece que ele nunca dormiu. Ele sempre estava lá, em qualquer lugar. Teve um pepino na cozinha, ele estava lá. Teve um problema no barzinho, ele ajudou. Fez coquetéis, sabe? Ele estava sempre presente. Ele falou assim para mim, quando você é gerente de alguma coisa, empresário, qualquer responsabilidade, alguma coisa não está certo, procura o erro em si, primeiro. Por que isso não deu certo? Por que esse funcionário não conseguiu fazer o que foi feito? Procura na sua pessoa primeiro, depois você vê o que aconteceu. Então, são algumas dicas pequenas no caminho que você leva junto. Isso foi muitos anos atrás, mas são os detalhes que eu ainda lembro. Por exemplo. E você, Léo? Quais são suas inspirações? E queria que você terminasse a tua resposta dizendo para mim um vendedor que você admira. Opa! Então, Mário Sérgio Cortella eu gosto muito, de muitas linhas de pensamento, e porque é a forma da gente se inspirar para fazer algo e para a gente estar ali de corpo e alma. Alguns diretores com os quais eu já trabalhei que me fizeram crescer muito, seja no início da minha carreira, seja no segmento de telecom, né, onde eu trabalhei em várias empresas. Atualmente, eu admiro um vendedor que se diz não vendedor,
e que eu acho muito interessante a forma de atuar dele, que é o Silvestre. Eu gostei muito. Isso foi uma das coisas que me fez decidir e acompanhar, seguir a trajetória, seguir junto. Tá? Então, isso aí é hoje a referência mais fresca e mais atualizada. Porque Legal. a gente tem sempre que vender a nossa visão, Isso. a nossa atuação. E com certeza, você deu uma boa referência de vendedor, com certeza. Conheço ele há muito tempo. Olha né? aí. E me conta uma coisa, Silvestre, assim, o que você faria de novo na tua trajetória? Diferente? Não, o que você faria de novo? Novamente. Novamente, que você fez, você achou que fez certo e faria novamente. Com certeza eu abriria uma empresa, né? Um pequeno negócio de forma diferente, né? Melhor, mais estruturada, mais organizada, com menos ansiedade, com pensamento de médio a longo prazo, porque a gente quer começar um negócio que daqui 6 meses já está Uhum. bem, né? Então hoje eu já teria eu faria novamente. Eu gostaria de ter a minha equipe lá do início, desde hoje. Eu tenho algumas pessoas que estão comigo, que é meu sócio, Tylo, que vale a pena destacar aqui, que é o nosso nerd aí, é o nosso sênior nas questões dos códigos, é um cara extremamente importante na Wiki. E teve outros. Então, o que eu faria de novo era não ter falhado tanto na época para manter essa equipe hoje. E aproveitando, assim, eu tô lembrando aqui das referências que eu tenho, eu gosto dos líderes, Léo, que ajudam a equipe, que estão junto com a equipe e que serve a equipe. E não que a equipe somente serve ele. Sim, Eu acho o esse conceito modelo da muito legal. liderança servidora. Exato, acho isso bem atual, original, acho isso bonito. E eu aprendi isso nos métodos ágeis, né? Existe um papel no método ágil, vou falar aqui meio esquisito para alguns, existe um método chamado Scrum, que é um método aplicado para desenvolvimento de software, e tem um papel ali, tem uma pessoa que chama Scrum Master. Esse Scrum Master, você fala, poxa, o que esse cara faz? Ele serve a equipe. Né? Então, se um mouse estraga, ele está ali auxiliando para que esse mouse funcione. Se algo acontece, e é muito parecido com o diretor que o Roland falou, ele está em todas as pontas. Não, a hierarquia, ela é igualitária. E eu acho isso legal. Um formato horizontal. Horizontal, não precisa de salas diferentes, não tá... precisa de nada diferente. Todo mundo está na mesma, só papéis diferentes. Trabalho habilitar o seu funcionário a trabalhar. Esse é o principal papel. É tudo que faz encaixa nisso. Porque não consegue fazer tudo isso, é impossível. Quanto mais cresce, menos possível isso. Então, por isso, essas pessoas de confiança, tem que dar as ferramentas, habilitar para fazer o trabalho deles com o melhor jeito possível. Bom, a gente começa a Onde aproximar entra aqui. o Wiki nesse caso. A gente está chegando aqui ao final da entrevista e eu queria fechar com a pergunta base do canal. Eu queria começar com o Roland, perguntando o que Mato Grosso tem de melhor? Tem de melhor? Acho as pessoas... eu sou estrangeiro, mas eu me nunca senti estranho aqui. Eu não tive nenhum momento de constrangimento. Você se sente bem recebido? Muito bem. Mas em qualquer lugar onde eu fui, eu estou bem recebido. Então, nunca tive essa situação estranha. Então, eu acho isso faz o lugar, Cuiabá, Mato Grosso, bem rica. Nós somos as pessoas aqui, são bem calor aberto. Então, sempre pergunta, você não está aqui? Não. Começa a conversa direto, nunca vi você. Então, isso fez uma diferença. Talvez até me fez ficar, quem sabe. Uhum. Tem um apoio, porque no início Te foi cativou difícil. a ficar aqui. Sim, porque não no início... só chegar, como ficar. eu não falei para falar português, então eu precisava aprender. Foi puxado para mim, porque... Foi difícil? Foi difícil. Porque foi acostumado de fazer as coisas. Foi diferente. Foi responsável a minha área, com a minha equipe, tudo. A hard work. E você chega aqui, você nem consegue comprar uma maçã no supermercado, porque fica tudo difícil. Sim. Então, eu tenho certeza que as pessoas me ajudaram de continuar no início. Até eu voltei a me virar nas coisas. Então, foi uma experiência boa. E você, Charal, o que Mato Grosso tem de melhor? Eu vou ter que ser redundante. São as pessoas. E eu vim do Rio de Janeiro. Vinha 25 anos. E, assim, o relacionamento e a receptividade foi
melhor, a gente fala que o povo do Rio também recebe bem. Mas eu acho que o povo daqui foi muito receptivo. Tá? Dá vontade da gente ficar. Né? Então, foi algo que me marcou, que eu achei. Eu mudei minha visão de vida. Vou trabalhar, quando eu tiver idade, vou me aposentar e volto para o Rio. Não, nesse momento não volto para o Rio. Fico aqui. Por conta da receptividade, por conta das pessoas. Certo, seja bem-vindo novamente, então. Obrigado. E Silvestre, o que Mato Grosso tem de melhor? Oportunidade, acesso. As pessoas aqui é perigoso, você encontra cuiabano no mundo inteiro. É incrível, né? Sim, é verdade. E também aqui, quando você faz um trabalho legal, muitas pessoas ficam sabendo rápido, é como se fosse um bairro. Cuiabá é um bairro e tem que tomar até cuidado com o que você fala, o que você faz, porque o pessoal vai ficar sabendo. Então, se você faz algo bom, com carinho, com vontade, com determinação, as pessoas vão descobrir naturalmente. Então, as pessoas, a simplicidade que a gente trabalha e vive aqui em Cuiabá, não é uma cidade com muitas tecnologias, com muita infraestrutura ainda, mas existe um pessoal que é bem esforçado, é um pessoal diferenciado em qualquer lugar do mundo. Muito bem, pessoal, olha, muito obrigado por estarem aqui no canal. E eu desejo muito sucesso nesse projeto, nessa nova fase da Wiki. Desejo muito sucesso a todos vocês. Espero revê-los novamente aqui para bater mais um papo. Muito obrigado. Até breve. Até breve. Valeu, Leonardo. Obrigado. Grato a todos.